Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Faremos mais uma reflexão baseada no livro de Provérbios 28 e versículo 21, dentro de algumas traduções, a saber, a Bíblia Judaica Completa, que diz: agir com parcialidade não é bom, pois uma pessoa pode fazer mal por uma casa de pão. A Bíblia Viva: tratar os ricos melhor do que os pobres é um erro grave, que você prefere um pouco de dinheiro à sua honestidade. A tradução brasileira: deixar-se levar-se de respeitos humanos não é bom, nem que o homem transgrida para obter um bocado de pão. Já a Nova Versão Internacional diz: agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer mal. A tradução do Padre Figueiredo diz: aquele que, quando julga, guarda respeito à pessoa, não faz bem. Um tal homem desampara a verdade por um bocado de pão. E finalmente a King James atualizada: não é justo fazer acepção de pessoas, mas alguns juízes procedem assim por um pouco de dinheiro. Eu quero enfatizar aqui 5 verdades que esse texto nos fala. A primeira verdade é sobre o perigo de vender-se em pró de algo, que leva para um tom de suborno. E o suborno, ou esse perigo de vender-se em prol de algo, não pode fazer parte da vida do cristão, daquele que professa a sua fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Cristão, como diz a palavra, significa seguidor de Cristo. E por ser um seguidor de Cristo, ele tem que ser exemplo, tem que ser modelo, e não pode praticar de forma alguma esta primeira verdade que o texto sagrado nos expõe: o perigo de vender-se em pró de algo. Não negocie a sua fé, não negocie a sua esperança, não negocie a sua salvação em Cristo, não negocie as verdades sagradas, exaradas no livro de Deus. E a segunda verdade diz: a evidência de um fator muito comentado hoje em dia, a saber, a corrupção. Então, hoje em dia, a corrupção é muito debatida na sociedade. É corrupção por várias áreas ou em várias áreas, atingindo pessoas de baixo, médio e alto escalão. Mas o cristão também, não importando a área que ele atue, o cristão ele precisa também ficar longe da corrupção, para que assim o nome de Cristo possa ser glorificado na sua vida e a doutrina de Deus não venha a ser escarnecida por aqueles que chegam a nos ouvir quando pregamos o evangelho transformador de Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, que nós venhamos atentar para esta segunda verdade. Fujamos da corrupção. Não acolhamos a corrupção em nosso coração. Digamos um basta à corrupção, não importa qual área seja ela. A terceira verdade é sobre a cautela que deve ser tomada sobre a parcialidade para não vivenciá-la. Nós precisamos aprender a ser imparciais em qualquer área da vida. Se é para julgarmos, julguemos de maneira imparcial. Não sejamos parciais de forma alguma, porque isso não condiz com a vida daquele que diz que segue e serve a Jesus Cristo. É o rico? O rico eu vou dar um tratamento mais especial,
porque é rico, é uma árvore com muita sombra, e eu tenho que tratar o rico de maneira diferente do pobre. O pobre eu tenho que apertar, o pobre eu tenho que colocar mais pesado nele, mas o rico não. Mas o texto nos fala desta verdade, que devemos ter cautela para não sermos parciais. Temos que ser imparciais. A alma do rico é a mesma do pobre. Então, que cada cristão possa atentar para esta verdade. A quarta verdade é sobre a importância de não negociar a sua postura. Não bote à venda. Não coloque uma placa de venda na sua postura. Seja um cristão autêntico, um cristão que professa seguir a Jesus Cristo em ação, através do seu comportamento, através da sua vida diante de Deus e diante dos homens, pois o Espírito Santo deixou claro, iluminando ao apóstolo Paulo, dizendo que nós somos uma carta escrita e lida por todos os homens. E os homens precisam ver a postura que você tem como cristão, contrariando tudo aquilo que vá de encontro à poderosa palavra de Deus. E finalmente, a última verdade é sobre o mal da acepção que não deve ser vivenciado. Nós não podemos praticar acepção. Somos cristãos, não podemos ser preconceituosos ou fazer acepção de pessoas de forma alguma, porque todos ali fazem parte do corpo de Cristo. É bem verdade que tem pessoas brancas que praticam acepção no tocante à cor escura, mas tem pessoas de cor escura que também fazem acepção para com a cor branca. Tem pessoas que fazem acepção no tocante a dinheiro. Se a pessoa não tem dinheiro, não quer chegar perto de jeito nenhum, mas se tem dinheiro já quer ficar ali amparadinha. Tem deles que querem fazer acepção por causa do status social que determinada pessoa ocupa, seja na igreja, seja fora da igreja. Se tem um status social, a pessoa quer. Se não tem, ela não quer saber de ficar perto daquela pessoa. Então, que nós venhamos ter cuidado. A Bíblia, ela deve ser lida e praticada. Se a gente pedir graça a Deus, Deus nos ajudará a vivenciar a sua palavra. Se pedirmos ajuda ao Espírito Santo, ele vai nos capacitar para viver a palavra dele com graça e com verdade. Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus, e fiquem na paz do Senhor.